Pessoal, então essa é a aula, é a terceira aula sobre fônons. Eu vou iniciar a terceira e última aula sobre fônons, né? Então eu vou iniciar aqui lembrando o resultado principal da aula passada, onde a gente derivou, obteve, né, a expressão dos modos normais da cadeia de N átomos. Então os resultados principais são, esse aqui é o espectro das frequências normais. Os modos normais são rotulados por esse númerozinho Q aqui, né? Que está relacionada à simetria de translação, está relacionado ao alto vetor da simetria de translação. E esse Q aqui, no caso de uma cadeia de N átomos, ele corre de menos π a π, com um espaçamento de 2π sobre n. Né? Então a imagem que a gente obtém, e a frequência, as frequências são essas aqui, em função do valor de Q. Então o espectro dos modos normais fica expresso dessa forma. Então aqui você tem que imaginar esse é o eixo horizontal, uma faixa de menos π a π. Você tem aqui, na verdade, um conjunto discreto de n valores possíveis de Q. Eles estão espaçados aqui, como eu tentei indicar aqui, por 2π sobre n, e esse é o valor das frequências que você tem. Tem várias frequências, desde zero até 2 vezes raiz quadrada de k sobre m. Okay? Essa é o que a gente chama de vetor das amplitudes, e isso aqui são as frequências. Né? E a forma do modo normal de vibração é assim. Esse vetor das amplitudes entra aqui na frente, quer dizer, que dá a informação da amplitude de vibração de cada um dos n átomos, e essa aqui é a oscilação comum que todos eles, no modo, isso é característica de um modo normal, né? Todos eles oscilam com a mesma frequência. Então tá bom. A gente fez isso aqui explorando o fato de que a matriz hessiana é a matriz das massas do problema das vibrações da cadeia, como estavam com o operador de translação, e esses bichos aqui, na verdade, eles são autovetores do operador de translação, né, que a gente obteve antecipadamente, e aí verificou que eles também são autovetores do problema das vibrações, como geralmente acontece nesse tipo de situação, onde tem uma operação de simetria, enfim. Ok, então um comentário sobre a respeito da aula passada é esse. O primeiro comentário: os modos normais são ondas estacionárias. Será que existem ondas propagantes no sólido? Bom, a resposta é onda propagante. Eu quero dizer esse tipo de coisa aqui. Isso aqui é uma onda propagante de uma corda, né, onde o argumento do cosseno contém tanto a informação da posição na corda quanto do tempo. E a resposta é claro que sim. É só combinar os modos normais que a gente descreveu apropriadamente. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, para construir uma ilustração. Né? Então, para construir uma onda propagante, eu posso pegar, por exemplo, esse modo normal aqui, associado a esse valor de Q específico. A vibração do átomo N nesse modo normal é assim. Isso aqui é a amplitude do átomo N, peculiar do átomo N, né? Essa é a posição N do vetor das amplitudes, né, que eu estou isolando aqui. Isso aqui é a oscilação comum. E aí eu vou misturar ele com o modo normal associado a menos Q. Aí o que acontece com o modo normal a menos Q é que a amplitude dele envolve cosseno, não envolve seno. Ou vice-versa, aqui tanto faz. Pode ser que esse aqui você escolha escrever como seno e esse com cosseno. Isso aí não é tão bem definido, essa convenção. Mas o fato importante é que essa frequência é igual a essa. Tá? Os Q e o menos Q têm essa propriedade de que as duas frequências são iguais. E aí, quando eu combino os dois modos normais, com uma escolha apropriada, o que eu quero dizer com apropriada é isso. Você escolhe ter essa amplitude, esse valor, né? Na verdade a amplitude é tudo isso aqui. Né? Eu escolho essa constante aqui como sendo igual àquela, e essa fase aqui eu escolho para ser exatamente essa fase aqui, menos π sobre 2, aí acontece uma mágica, porque o cosseno, se você lembra aqui que cosseno de θ mais ou menos π sobre 2 pode ser trocado por um seno. Né? Então esse cosseno aqui, com essa escolha de fase aqui, ele vira o seno dessa coisa que está aqui, entendeu? Aí você obtém um cosseno, cosseno, seno, seno. E no final das contas você obtém um cosseno da soma dos argumentos. E aí dá isso aqui, dá A, que é a constante comum, né? Vezes cosseno de NQ, que faz o papel do Kx ali no caso da corda, né? Só que aqui no caso do cristal, o N é um número discreto, né? E ômega Q menos ômega, isso aqui é uma onda propagante dentro do cristal. Né? No Quetel, todos os modos normais são apresentados como ondas propagantes. Como você vê aí, não faz a menor diferença isso. Tá? Você pode descrever os modos normais em termos de N ondas estacionárias ou em termos de N ondas propagantes. Entendeu? Não faz a menor diferença. Agora uma pausa conceitual. O que os elétrons estão fazendo quando a molécula ou o cristal está oscilando?
Isso aqui é um parênteses mesmo. Depois a gente vai voltar a estudar outras coisas relacionadas a modos normais na cadeia, mas essa é uma pergunta conceitual. Eu vou interpretar a superfície de energia potencial, no caso aqui de uma molécula diatômica, mas o mesmo se aplica, o mesmo princípio, as mesmas coisas se aplicariam para um cristal, apenas as superfícies de energia potencial não dá para desenhar. Né? No caso de uma molécula de mais de 2 átomos já é quase impossível desenhar, então eu vou com uma molécula de 2 átomos. O que eu quero dizer, isso aqui, essa explicação vai dizer qual é a nossa hipótese sobre o que os elétrons estão fazendo quando os átomos estão vibrando aí nesses modos normais. Primeiro comentário a respeito dessa figura. Cada conformação molecular, veja que o eixo horizontal aqui é a separação dos átomos, né? E o eixo vertical é a energia da molécula. Cada conformação molecular, quer dizer, no caso aqui, cada separação, né, entre os átomos, tem estados eletrônicos próprios. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, essa separação aqui, ele tem um estado fundamental, que eu esbocei aqui como sendo um estado ligante, sigma. Tem um estado, o segundo estado excitado, que eu tentei esboçar aqui como se fosse uma ligação π, né, que tem uma nuvem lá em cima e uma nuvem aqui embaixo com o sinal trocado, né? Mas esse seria o segundo estado excitado. Aqui em cima, só para ilustrar aqui, mostrei um estado não ligante do tipo sigma. Né? Então é isso, o primeiro nível eletrônico, o segundo nível eletrônico, o terceiro, isso aqui vai subindo, né? Vai até infinito, essa coisa que está aqui. Esses caras aqui são os estados eletrônicos quando os átomos estão separados por essa distância específica. Ok? Muito bem. Aí o que significa de fato essa curva? Essa curva significa, por exemplo, a KE, essa é a primeira curva, a segunda, a terceira e tal coisa. Ela representa a energia eletrônica, a késima energia eletrônica, quando a separação é R. Cada separação é R tem uma primeira energia eletrônica. Né? Então, esse E1R aqui, mais a repulsão nuclear entre os núcleos, constitui essa curva que está aqui. E note que isso aqui exclui a energia cinética nuclear, né? Porque só tem a interação núcleo-núcleo está aqui. E na energia eletrônica, que vem lá da mecânica quântica, você tem que resolver lá a equação de Schrödinger. Você inclui lá a energia cinética do elétron e a interação do elétron com o núcleo. E, supostamente, se você fizer um serviço bem feito, também a repulsão elétron-elétron. Então, do balanço do conteúdo global de energia num sólido, essa curva que está aqui não contém a energia nuclear, a energia cinética, desculpe, nuclear. Né? Esse é o comentário. Agora sim, a história Bom, enfim. Agora, essas curvas adiabáticas, que se chamam Potential Energy Surfaces, em inglês, superfície de energia potencial, embora nesse caso aqui de uma molécula diatômica ele seja uma curva, né? Mas em geral isso é visto como se fosse uma superfície. Elas presumem, tem uma hipótese quando você desenha essas curvas, que é que o estado eletrônico segue a deformação molecular. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que quando a separação molecular aqui, nesse caso aqui, é esse é o estado fundamental. Mas se a separação molecular diminuir ou aumentar, ainda vai ter um estado fundamental. E a hipótese é que esse estado fundamental é da mesma natureza que esse. Por exemplo, aqui, quando a separação internuclear é menor, a nuvem eletrônica é menorzinha, né? E ali é ainda menor. Né? Mesma coisa no nível de cima. Aqui em cima, o estado eletrônico é esses orbitais π, mas aqui no ponto de menor energia é essa, e ali ainda é essa. Ele sempre mantém ao longo de toda essa curva aqui, essa aqui é a hipótese. Né? É isso que quer dizer que o estado eletrônico segue, esse que quer dizer esse segue aqui, ele mantém a forma da função de onda ao longo nessas curvas aí. Né? Tá, e daí? E daí que o comentário, a conexão agora com as vibrações é essa que está aqui. A energia potencial que a gente expande em torno do mínimo e constrói a matriz hessiana e tal, coisa que a gente vai falando, na verdade, a soma de todas as energias eletrônicas, de todos os elétrons de valência, né? Você tem que preencher os níveis eletrônicos, que nem você faz em átomo, né? Em molécula é igual, né? Você tem a listas aqui, ó, imagina que a separação é essa, né? Tem o primeiro estado, o segundo estado, o terceiro e tal coisa, você vai preenchendo esse cara com 2 elétrons, aquele ali com 2, até esgotar o número de elétrons de valência, né? E a soma dessas energias ocupadas é essa coisa que está aqui. Essa é a energia eletrônica total. Né? Mais a repulsão nuclear, é isso que é usado para determinar os modos normais da molécula. Tá? E na determinação dos modos normais é que a energia cinética nuclear é incluída, né? Que foi o que a gente fez na aula passada. Certo?
Bom, então a hipótese é essa. A hipótese é que quando no caso aqui da molécula diatômica, né, quando ela encolhe e estica, encolhe, estica, encolhe, estica, você imagina que a nuvem eletrônica segue o negócio, né? Encolheu, esses estados fazem isso, aqueles ali fazem aquilo e as outros fazem isso. Cada um faz o seu, entende? É isso que quer dizer, essa que é a hipótese adiabática, né, de que os elétrons seguem adiabaticamente os núcleos. Isso não é verdade, isso é uma aproximação. Né? E aí o julgamento, presumir que os elétrons simplesmente seguem adiabaticamente a oscilação dos núcleos é razoável ou não é? Bom, se isso fosse verdade, a molécula vibrante nunca pararia de oscilar. Por quê? Porque a molécula vibraria da maneira como a gente descreveu na aula passada, né? Com aquelas equações lá dos modos normais. E aquelas equações conservam energia. Né? Então a energia vibracional nunca sumiria. Né? Então isso a gente sabe que não acontece. A vibração, tanto de uma molécula quanto de sólidos, eventualmente ela entra em equilíbrio. Né? Então, então essa hipótese adiabática aí prevê uma coisa que não acontece em realidade. Né? Na verdade, a resposta é a seguinte: é que na verdade existe sim troca de energia entre elétrons e núcleos oscilantes. Essa troca de energia dá conta da dissipação das energias das oscilações nucleares, que faz com que as moléculas acabem entrando em equilíbrio vibracional e os sólidos também, né? Que você dá uma martelada lá no cristal, ele vibra bastante, e depois vai amansando, amansando, e aí entra em equilíbrio. E quem é responsável por essa perda de energia vibracional, a gente aquelas equações que a gente descreveu na aula passada, não consegue descrever isso. Né? Quem provê isso é a dissipação, a perda de energia vibracional. Para quem? Para onde que vai essa energia? Vai para os elétrons. Existe comunicação energética entre os elétrons. O elétron não simplesmente realmente segue o núcleo, que nem eu descrevi no slide anterior, não. Ele pode receber energia vibracional e alterar o estado eletrônico, entendeu? Coisa que a gente no slide anterior ignorou, né? A hipótese adiabática ignora. A troca de energia entre elétrons e núcleos é responsável também pela dissipação do movimento eletrônico, é responsável pela dissipação das vibrações e é responsável pela dissipação do movimento eletrônico. No caso de uma molécula, isso não é tão evidente, mas no caso de um sólido, isso é a resistência elétrica. A resistência elétrica é primariamente devida, pelo menos uma grande parte, devida à troca de energia entre os elétrons e as vibrações. E um outro aspecto é a comunicação entre os elétrons e os fônons, comunicação energética, é o que dá origem, por exemplo, à supercondutividade, dá origem a uma atração virtual, que se chama, uma atração virtual, entre os elétrons, intermediada por vibrações. Se não houvesse comunicação entre elétrons e vibrações, a supercondutividade não existiria, a resistência elétrica não existiria, né? E as oscilações durariam para sempre, entende? Então essa aqui são os pontos que vão contra essa hipótese adiabática. Mas é isso que a gente assumiu e em primeira aproximação é isso que a gente assume. Agora sim, dando continuidade à aula passada, agora a gente vai considerar o efeito de uma base multiatômica. Na aula passada a gente considerou uma cadeia monoatômica. Né? Na aula de hoje a gente vai considerar vibrações de uma cadeia ainda unidimensional, mas onde possivelmente as massas sejam diferentes. Né? Massa azul, massa vermelha, massa azul, massa vermelha, e conectada por essas molinhas aqui. E o que acontece de diferente nesse caso é que a unidade que se repete não é o átomo. A unidade que se repete é essa caixa amarela que está aqui, que a gente chama lá naquela teoria lá de cristais, chama de base. Né? Isso pode acontecer porque as massas são diferentes, que eu mostrei aqui, ou porque as molas são diferentes. Né? Nesse caso, de uma maneira ou de outra, você é forçado a introduzir uma base, porque a coisa que se repete no cristal é essa coisa amarela que está aqui, que contém dois, nesse caso aqui, né? Dois átomos. Em geral, tem cristais que a célula, a base contém, sei lá, 4, 8 átomos, um monte de átomos. Né? Isso não tem restrição nenhuma do número de coisas, do número de átomos. Né? Esse caso aqui de molas diferentes, você pode achar que isso aqui é um tanto abstrato demais, mas na verdade essa molécula aqui, que é uma molécula do poliacetileno, que é um polímero constituído de carbonos e hidrogênios, as ligações entre os carbonos alternam de ligações duplas e simples. Né? E aí, por conta disso, a mola efetiva, digamos assim, a ligação dupla é uma ligação que é mais rígida. Né? Então é como se você fosse mapear esse problema em termos de molas, você teria que atribuir àquela ligação dupla uma mola mais dura do que aquela mola
da ligação sigma, entendeu? Tem efeitos rotacionais e tal coisa aqui, é só uma analogia muito grosseira aqui com esse caso que está aqui. Bom, mas enfim, o ponto é esse. Eu vou estudar esse problema de N átomos, mas possivelmente com massas e molas diferentes. Tá? Então, isso que a gente estudou na aula passada era simples, né? Era simplesmente N átomos, né? As massas eram todas iguais, era essa matriz diagonal aqui com todas as massas iguais, e a matriz N por N do Hamiltoniano era essa coisa que está aqui, que exprimia essa energia que está aqui escrita. Né? Isso foi a aula passada. E na aula de hoje? Na aula de hoje, agora eu vou estudar esse caso aqui, onde você tem essa unidade repetida que está aqui, você tem ainda N átomos, mas a base é diatômica. Né? A base é essa coisa amarela que está aqui. Essa é a unidade repetida. Né? Lembra daquelas aulas lá de cristais. Né? E eu estou permitindo que as molas e as massas sejam diferentes. Então você vai iniciar indexando o índice, quer dizer, a gente vai ter que usar dois rótulos. Primeiro, um para dizer de que base você está falando. O número de bases vou chamar de NB. Essa vai ser a notação aqui do negócio. Então, esse cristalzinho aqui vai ter NB bases. A condição de contorno periódica continua do mesmo jeito. Então, esse cara que está aqui é uma cópia desse. Assim como aquele ali é uma cópia daquele ali. Né? Então, eu primeiro vou ter que informar a você quem é de que base eu estou falando. E dentro de cada base, eu vou ter que dizer para você se eu estou falando do átomo A, que é como eu vou chamar esse cara aqui, ou o átomo B. Né? Então, a posição não vai ser assim tão simples. Aqui eu só precisava dizer, esse é o deslocamento do átomo 1, esse é o deslocamento do átomo 2, era simples. Né? Aqui as coisas vão ficar um pouco mais... A notação vai aparecer um pouco mais de coisa. A matriz das massas alterna massa azul com massa vermelha, né? Mas ainda tem uma matriz N por N, e a energia se escreve desse jeito. Por exemplo, essa energia que está aqui é a energia elástica entre esse cara, esse U0B aqui, tá vendo? Essa é a célula B, 0, né? É o 0B e o 0A. Essa energia elástica que está aqui é essa que está aqui. Essa energia elástica que está aqui é nessa mola que está aqui. Ela tem o deslocamento do átomo A da célula 1, aqui, esse careta aqui. O 1A é o deslocamento desse fulano aqui. E o U0B é esse fulano aqui. Né? Certo? E assim vai. Né? Então, eu estou contando todas as energias elásticas do mesmo jeito, só que a notação para indicar o deslocamento é um pouco mais enrolada, porque o primeiro número diz de que célula o cara pertence, de que base, né, o cara pertence, e a outra se diz que ele é o cara A ou o cara B, é o azul ou o vermelho. Entende? A matriz do Hamiltoniano, desculpa, a matriz hessiana, continua sendo uma matriz N por N e tem a pinta muito parecida com aquela que está ali. Você pode analisar aqui essa expressão e ver que ela colocada em forma matricial tem essa pinta que está aqui. Você vê que é muito parecida. É uma matriz que tem uma diagonal aqui, ó, tá vendo? Só tem praticamente só tem a diagonal, a coisa acima da diagonal e abaixo. Que nem aqui, ó, diagonal acima e abaixo. Só que no caso da cadeia monatômica era 2K. Só que aqui é K mais K'. Você vê que isso aqui vira isso aqui no caso de K' igual a K, né? K mais K'. E acima da diagonal, aqui era sempre menos K, era menos K, menos K, menos K, menos K. E aqui não, aqui no caso de atômico é menos K, menos K', menos K, menos K'. Tanto em cima da diagonal quanto embaixo da diagonal. Esses dois fulanos extras que não aparecem aqui, esses são os caras, aqui nem ali, né? São os caras da condição de contorno periódica. Então é esse, o desafio é para encontrar os modos normais aí de vibração desse negócio, é resolver aquele nosso problema, esse problema que está aqui. Deixa eu rabiscar aqui para você ver. E como é que eu consigo rabiscar aqui? Aqui, resolver o nosso... Cadê? Ups. Por que não... não tem que espetar aqui, né? Aqui. Resolver o nosso probleminha padrão aqui, que é ômega vezes ômega ao quadrado vezes a matriz M vezes o vetor U igual a H.U. É isso. Para achar os vetores das amplitudes e as frequências dos modos normais. Né? Teria que fazer isso. Mas, enfim, eu vou tentar resolver esse problema aqui que nem eu resolvi esse aqui, explorando a simetria de translação. Daria, a princípio, eu poderia, para um caso de um conjunto de átomos meio modesto, você bota isso no computador e resolve, sem problema nenhum. Né? Mas eu quero estimular a gente a aprender a usar a simetria de translação para resolver problemas em cristal, porque é isso, na verdade, que torna o cristal simples, é exatamente a simetria de translação discreta. Né? Então, eu vou resolver esse problema aí também eu vou resolver como deixa eu apagar isso aqui, resolver ele como explorando a simetria de translação. Certo?
Então tá bom, deixa eu voltar aqui para o meu coisa aqui. Tá. Então tá bom. Tá. E aqui eu dou destaque aqui para os onde que aparece cada uma das molas, né? Essa interação aqui entre os dois caras aparece ali, né? É esse cara que está aqui, esses dois aqui que acoplam o sujeito o sujeito azul e o sujeito vermelho da célula zero, né? São esses dois caretas aqui. E esse ponteiro aqui não é bom não, cadê? O que acontece se eu faço? Assim é melhor. Ótimo. Esses dois aqui correspondem a esse acoplamento que está aqui, esses dois termos aqui correspondem àquele e tal e coisa. Tá? Depois você faz com cuidado aqui, veja que essa matriz aqui colocada em forma, essa coisa aqui colocada em forma matricial corresponde a isso aqui. Corresponde a essa matriz hessiana. Ok. Agora a simetria de translação, como é que eu posso explorar? Mas funciona ainda a simetria de translação quando você tem uma base? Claro que sim. Né? A simetria de translação, nesse caso aqui que a gente fez na aula passada, dizia assim, numa cadeia monatômica, se você deslocar os átomos aí dessa maneira, ou dessa maneira transladada, veja só, eu transladei o deslocamento do átomo daqui para cá. Essa translação foi atribuída ao átomo da frente. Essa translação foi atribuída para o átomo da frente. Assim vai. Até a condição de dicotômio periódica, né? Essa translação que está aqui, pretinha, não, desculpe, essa translação aqui, né? Essa translação que está aqui é atribuída para o cara da frente, mas o cara da frente é esse fulano aqui, né? Então, é isso. Esse sistema elástico aqui, a energia elástica com esses deslocamentos ou com esses é absolutamente igual. Essa que é a expressão da simetria de translação discreta na energia elástica. A energia elástica é invariante sobre translações discretas. É isso que acontece. A energia elástica, usando esses deslocamentos de cima ou os de baixo, dá exatamente igual. O mesmo tipo de coisa acontece no caso da cadeia com a base. O único detalhe é que, por exemplo, isso aqui são os deslocamentos de cada átomo. O problema é que agora, para produzir uma configuração elástica idêntica, eu tenho que atribuir esse deslocamento não ao átomo vermelho, mas sim a esse cara que está aqui, porque esse cara que é equivalente a esse. Né? Esse deslocamento do átomo verde eu não atribuo para esse aqui, eu atribuo para esse, porque num cristal que tem uma base, esse átomo não é equivalente a esse. Mas esse átomo é equivalente a esse. Então, esse que é o tal pequeno ajuste aqui que eu estou falando. Então, se você translada os vetores de deslocamento dessa forma, manda o deslocamento azul do átomo azul da base 0 para o átomo azul da base 1, você vai mandando esse cara para cá, esse verde para cá, esse amarelo para lá e tal e coisa, essa energia elástica que você produz é idêntica à original. Então, o sistema tem simetria de translação, sim, mas só que a simetria de translação é entre bases. Né? Ou dito de outra maneira mais sofisticada, é na rede de Bravais subjacente. Né? Lembra disso, o cristal é uma rede de Bravais e uma base. O cristal é invariante sobre a relação de vetores da rede de Bravais. No caso aqui em questão, a rede de Bravais é a rede dessas células aqui de dois átomos. Entendeu? E aí o que acontece é que a energia, o operador que efetua essa translação aqui, veja quem são esses caras aqui. Esses caras aqui são os vetores de deslocamento. Né? O U0A e o U0B são os deslocamentos desses átomos da célula da base 0. O 1A, 1B são os deslocamentos dos caras que estão ali. Essa é a matriz que implementa a translação de um parâmetro de rede. Né? Aí você vai, pô, mas o que é esse chapéu aí que está fazendo aqui? Esse chapéu aqui é o seguinte, esse zero que está aqui, na verdade, é uma matriz 2x2. E esse 1, na verdade, é a matriz identidade. Né? Por que diabos? Por que não são números essas coisas que estão aqui? Bom, na verdade, obviamente, eu poderia escrever isso aqui como número, só que fica uma notação compacta e fica muito mais análoga à situação que a gente viu nesse caso que está aqui, como você vai ver no próximo slide. Mas deixa eu só explicar por que isso aqui dá certo. O que a operação de translação tem que fazer? Ela tem que levar esse deslocamento aqui, por exemplo, que são os deslocamentos esse azul aqui seria esse cara. E esse verde aqui seria esse cara aqui. Eu tenho que levar atribuir, melhor dizendo, né? Sobre uma translação, esse deslocamento aqui é atribuído a esse cara que está aqui, não é isso? Esse deslocamento aqui é atribuído ao seguinte, tal coisa, né? E esse primeiro cara que está ali, ele recebe o deslocamento de quem?
pela condição de contorno periódico, ele recebe do último, né? O novo deslocamento dos átomos da base zero são os deslocamentos da última base, da N-1. Não é isso? Aqui, desses dois caras que está aqui. O N-1A aqui seria. Cadê? Seria esse seta preta. E o N-1B seria a seta marrom, que depois da translação, olha no andar de baixo aqui, elas passam a ser atribuídas a esse e a esse, preto e marrom, preto e marrom. Do ponto de vista de matrizes é isso. Para esses dois números aqui serem iguais a esses dois números aqui, nas duas primeiras linhas dessa matriz você tem que ter tudo zero aqui, e aqui você tem que ter uma matriz de identidade. Aí esses dois números vão passar diretamente, rigidamente, para aqueles dois números que estão ali, sem se misturar, sem nada. Entendeu? E assim vai. Por exemplo, esses dois números que estão aqui, que são os deslocamentos do átomo da base 0, têm que ser atribuídos agora aos átomos da base 1. Você só consegue isso se na terceira e quarta linhas da sua matriz tiver a matriz identidade aqui, né, e tudo zero. E aí essa identidade aqui, quando pega aquele bicho ali, aqueles dois números, pega esses dois números e passa para cá. Entendeu? E assim vai. E até o último cara ali que recebe os valores da célula UN-2, né, que eu não mostrei aqui. Enfim, mas é isso. Essa é a matriz a matriz que efetua a operação de translação. Ela é uma matriz de que dimensão? Do número de átomos. Desse vetor aqui tem um número de átomos, né? O número de átomos por número de átomos. Agora vamos tentar adivinhar os autovetores desse problema aqui, usando os autovetores da matriz de translação, dessa matriz de translação que eu acabei de mostrar. Então vamos primeiro encontrar os autovetores, né? Lembrando que a gente fez aqui no caso monoatômico, essa era a pinta da matriz de translação, no caso aqui de uma cadeia de 5 átomos, né? Veja, a estrutura é idêntica, né? Tem um ali e um aqui embaixo, né? Olha só. Eu não consigo voltar. Bom, essa que é a estrutura da nova matriz de translação, só que os números uns viram matrizes, né? O que mais? Os autovetores. Isso aqui é a matriz 5x5. Os 5 autovetores, a gente viu lá, né, se escreviam como E na I Q, onde Q assumia qualquer um desses valores aqui. Eram, portanto, as 5 raízes do 1, as 5 raízes complexas do número 1. Né? E o vetor das amplitudes, quer dizer, o autovetor, melhor dizendo, o autovetor aqui nesse contexto aqui, ele não está sendo visto como vetor de amplitude, está sendo visto como autovetor desse operador que está aqui. Ele tem essa cara que está aqui. O que muda aqui no caso de uma cadeia com 5 bases de 2 átomos? Bom, para começar, a matriz de translação é 10 por 10. Mas se eu escrevo ele em termos de matrizes 2 por 2, ele fica idêntico. É absolutamente idêntico. O 1 aí virou 1 aqui, essa fila de 1s aqui virou essa fila de 1s aqui. É idêntico, absolutamente idêntico. Né? E os autovalores aqui são idênticos aqui, são os mesmíssimos. Você pode comprovar aqui facilmente que são os mesmos, com os mesmos Qs, são as mesmas 5 raízes do número 1, né? 5 raízes complexas do número 1. E os autovetores são maiores, é claro, né? São vetores de tamanho 10. Né? E a diferença é que aparece os mesmos 1, E na menos IQ e tal coisa, mas aparece um vetorzinho 2 por 1, né? Aqui, que é o mesmo, que se repete, o AB aqui é igual, né? São todos eles iguais. E esse AB pode ser qualquer coisa. Você pode comprovar, multiplicando essa matriz 10 por 10 por esse vetor 10 por 1 aqui, que ele obtém o próprio vetor, exatamente, ele repete, multiplicado por E na IQ. Pode testar que dá, certinho. E o AB fica assim? Porra, não pode, ninguém sabe quem é o AB. O AB pode ser qualquer coisa, de fato. Né? Isso tem uma consequência. Que eu posso escolher, por exemplo, o A igual a 1 e o B igual a 0, ou poderia escolher o A igual a 0 e B igual a 1. Ou qualquer outra coisa, na verdade. Né? Mas esse 2 graus de liberdade, digamos assim, para especificar esse A e esse B, faz com que esses autovalores, todos eles, sejam duplamente degenerados. Os 5 autovetores, por isso que a gente bota esse símbolo aqui, vezes 2, né? Quer dizer, tem 2 autovetores diferentes com o mesmo autovalor. Quem seriam? Seria, por exemplo, um dado Q. Quem seriam os 2 autovetores diferentes? Esses que eu acabei de mencionar. Por exemplo, escolher A igual a 1 e B igual a 0, dá um autovetor diferente. E A igual a 0 e B igual a 1, mantendo o Z na I, Q e tal coisa, né? Dá outro cara diferente, com os dois com a mesma energia. Com o mesmo autovalor. Então, os 5 autovalores são duplamente degenerados. E generalizando, né? Você já entendeu o que acontece, né? Se eu tiver uma cadeia com 3 átomos na base, você vai encontrar os mesmos. Se em vez de dois átomos aqui tivesse 3 átomos,
né? Cinco bases mais 3 átomos. Você ia encontrar exatamente a mesma coisa. Só que em vez de duplamente degenerados, eles seriam triplamente degenerados. Em vez de ter A, B aqui arbitrários, teria um vetorzinho de dimensão 3, A, B, C. É só isso que muda isso, né? Essas que são os autovetores. Então, o que mudou? Nada, não mudou nada, né? Porque os autovalores são idênticos e a pinta dos autovetores é quase igual, né? Então, mudou muito pouca coisa a introdução da base. Tá, agora vamos testar, né? Vamos testar esses autovetores aí que a gente acabou de obter no slide anterior, ver se eles funcionam aqui para resolver esse nosso problema. Essa é a pinta dos nossos autovetores que foram apresentados anteriormente, só que aqui do lado direito eu estou mostrando a componente N, A e a componente NB, lembrando do significado, espero que você não tenha esquecido. N é o índice da célula primitiva, e A e B distingue qual dos dois átomos dentro da base você está falando. Tá? Então, esse Nzinho aqui corre de 0 até NB-1, né? E dá isso aqui, dá essa coisa que está aqui, como você pode ver facilmente. Aí. Tá. Aí a dúvida é a seguinte, para efeito, esse cara que está aqui, com qualquer A e qualquer B, ele é autovetor do operador lá do TA, né? Daquele operador de translação. Mas será que qualquer A, B aqui resolve esse problema aqui também? Vamos ver. O problema que eu vou fazer, está aqui o nosso problema repetido, né? A matriz M é essa matriz aqui que eu já mostrei, né? A matriz diagonal, MA, MB, MA, MB, e a matriz H é aquela que a gente viu agora há pouco. Né? O que eu vou fazer? Eu vou em vez de trabalhar matricialmente, eu vou primeiro olhar essa equação aqui do ponto de vista linha a linha. Eu vou olhar as duas linhas dessa equação que dizem respeito à célula N. Tá? As duas linhas dessa equação que dizem respeito à célula N. São essas duas equações que estão aqui. Essa é a linha de cima, essa é a linha de baixo. Você pode fazer. É uma questão, é só botar essa matriz aqui, atuando nesse fulano aqui e investigar quem que aparece na linha N, você vai ver que é isso que acontece. Aparecem essas duas equações. E aí eu vou testar. O que significa testar esse autovetor? Significa colocar aqui dentro o valor que ele de fato tem. Né? O valor é um autovetor do operador de translação. Eu sei quem é esse cara. Esse cara é isso. Né? O QNA está ali escrito. A componente NA do autovetor é A, E na IQN. Então eu coloco aí. Esse fulano aqui, por exemplo, é idêntico, só que o N dele, a célula dele, é N-1. Então ele se escreve assim. B, E na menos I, Q, N-1. E assim vai para esse cara, para aquele, para todos eles. Né? Aí, quando você faz isso, você encontra essa equação de autovalores aqui para o A e para o B. Então, a resposta dessa pergunta é não é qualquer A e B. O A e o B tem que ser solução disso. Né? Então, deixa eu primeiro mostrar aqui, rabiscar aqui para mostrar para vocês como que dessas duas equações aí eu obtenho... Como é que eu escolho outra caneta? Como é que eu escolho a cor? Tá ali embaixo a caneta, agora que eu vi. Espera aí, aqui, um minutinho. Aqui, caneta, agora que eu vi ali embaixo. Tá, então, aqui, ó. Então, vou escrever essa equação de cima aqui, mostrar que é exatamente essa equação aqui dessa matriz aqui. Essa linha vezes essa coisa. Isso aqui é uma matriz 2x2, tá vendo, né? Isso aqui é o vetorzinho AB que eu vou acabar determinando, né, e respondendo essa pergunta que está ali. Então, vamos ver. Olha aqui, olha essa equação aqui, eu vou escrever assim, ó. MA ômega Q ao quadrado, A, E na menos I, Q, N. Isso aqui é igual a menos K', estou aqui agora, tá? B, E na menos I, Q, N. Eu vou escrever isso aqui marotamente aqui para aproveitar que eu sei que depois vai haver um cancelamento, tá bom? Não fiz nada demais, isso aqui é igual aquilo ali. Mais K mais K' vezes A, esse cara aqui é A vezes E na menos I, Q, N. Né? E esse fulano último aqui é menos K, esse é o QNB, né? Está ali escrito direto ali. Menos B, E na menos I, Q, N. E aí acontece essa maravilha aqui, que esses caras aqui cancelam. Esses E na I menos I, Q, N cancela de tudo que é lado. Né? E aí tudo que eu tenho que fazer agora é passar tudo para o lado de lá e botar o A e o B em evidência. Você vê que esse termo aqui tem um A, esse aqui tem um B. Esse termo aqui tem um A e esse aqui tem um B. Né? Então, colocando esse cara para o lado de lá, eu encontro assim, ó, K mais K' menos MA ômega Q ao quadrado multiplica A. Menos o B aqui, ó, multiplica aqui, tem um K' ali, né? Não, peraí, deixa eu botar isso aqui primeiro.
Tem um K ali e tem um mais, eu estou botando menos em evidência, né? K' vezes esse exponencial esquisito aqui. E na I, Q. E isso é o que está multiplicando B, isso aqui tem que ser igual a zero. Dá um sistema homogêneo, e similarmente para a equação de baixo. Dá esse sistema homogêneo que eu escrevi na forma de uma equação. Mas o que é isso em essência? Isso aqui é um sistema, é um problema de alto valor em duas dimensões. Como assim? Que alto valor? É assim, é um problema de alto valor. Você quer descobrir quem é o vetor A e B, que quando multiplica por essa matriz aqui, dá 0, 0. É um problema, isso aí não pode ser, obviamente, se o A e o B for zero, vai resolver. Né? Você está procurando uma solução não trivial, naturalmente. Né? Isso só vai aparecer uma solução não trivial caso essa matriz seja singular. Né? E para essa matriz ser singular, esse ômega-Q aqui tem que ter algum valor especial. Então, a pergunta, quem é o ômega-Q que faz com que o determinante dessa matriz seja zero, e, portanto, a matriz seja singular, é o que vai revelar quem é o alto valor. Esse é que vai revelar quem é o alto valor. E, de quebra, vai revelar o A e o B. Né? Entendeu? É assim que você vai resolver o problema dos modos normais. Esse probleminha 2x2 vai revelar para você o espectro de fônons. Entendeu? E o vetor das amplitudes, o AB, que você tem que colocar ali em cima. Né? Ok, deixa eu voltar aqui, desliga isso. Ok. Então, ok, tudo bem, o ômega Q não sai direto. Né? Mas o truque transformou um problema de alto valor 10 a 23 por 10 a 23 num problema 2x2, né? Que é esse probleminha 2x2 aqui. Né? Você pode resolver isso aí não tem muita dificuldade de resolver esse problema aí. E você encontra essa resposta que está aqui. Essas são as frequências. Os valores de ômega Q ao quadrado. Né? São os dois valores de ômega Q ao quadrado que fazem com que essa matriz tenha determinante nulo. São esses os dois valores, porque tem um mais e um menos aqui. Tá? É por isso que são dois valores. Está tudo claro aqui o significado disso. Né? O Q é um daqueles valores lá da cadeia, entre menos π e π. Né? O MA e o MB são as massas, o K e o K' são as molas. A única dúvida é esse μ. Esse μ aí é a massa reduzida, que é o nome que a gente dá para essa coisa aqui, que é o produto de duas massas dividido pela soma das duas massas. A razão do nome massa reduzida é porque se uma das massas for muito maior do que a outra, isso aqui se aproxima da massa mais leve. Imagina que isso aqui é um fusca, isso aqui é uma formiga. Fusca mais formiga é fusca, né? E fusca vezes formiga, eu não sei, mas é formiga vezes fusca sobre fusca. Aí o fusca cancela da formiga. Entendeu? É isso que a massa reduzida tem esse nome por causa disso. Ok, o valor de Q são esses aqui, que eu acabei de mencionar, né? Qualquer valor entre menos π e π separados de 2π NB, onde NB é o número de células, não é o número de átomos. E aí o resultado é esse. Se eu ploto essas duas curvas, com mais eu obtenho esse chapéuzinho aqui em cima, e com menos eu obtenho essa curva aqui, parecida com aquelas que eu obtive na aula passada. Né? A frequência aqui está exposta em termos dessa unidade que está aqui, raiz quadrada de essa que está aqui, né? essa coisa que está aqui, a raiz quadrada disso é a unidade natural de frequência, o número Q aqui, e aqui eu fiz um caso particular. Né? Obviamente você não consegue fazer esse gráfico aqui, você tem que chutar algum valor para MA e MB. Aí eu chutei que as massas eram iguais e que as molas, uma era o dobro da outra, eu obtive isso aqui. A separação entre os valores de Q, como deve ter ficado claro aqui nessa lista, é 2π sobre NB. Né? Isso faz com que existam exatamente NB valores de Q possíveis. Mas como eu tenho, para cada NB, eu tenho duas frequências, o número total de modos normais continua a funcionar certinho. NB vezes 2 é o número de átomos. Você sempre tem que encontrar, em uma dimensão, né? Você tem que encontrar o número de modos normais é igual ao número de átomos. Em 3 dimensões, é 3 vezes o número de átomos. Mas em uma dimensão, como a gente está fazendo aqui, é igual ao número de átomos. Então está tudo certinho. Compara com o resultado da aula passada. O resultado da aula passada era mais, não tinha esse chapéuzinho aqui, né? Você tinha os valores de Q aqui, eram espaçados de 2π sobre o número de átomos, de tal forma que você tinha exatamente o número de átomos dos valores de Q. Então é por isso que você só tinha uma curva aqui. Porque cada Q só precisa produzir, só produz, né, um ômega, de tal forma que produz um número total de ômegas igual ao número de átomos. Entendeu? Ok, então o número de modos normais nos dois casos é igual. Vamos ganhar intuição sobre essa figura aí. Essa é a expressão aqui. Primeiro, esse fator que está aqui. Esse fator que está aqui, observe aqui, que é massa vezes massa sobre massa ao quadrado. Então, ele não tem dimensão nenhuma. É um número puro. Esse número puro aí, ele pode valer qualquer número, entre 0 e 0,25. Ele vale 0 quando as massas são muito diferentes.
De novo, agora a história aqui. Ó. Se isso aqui isso não é a massa reduzida, não, tá? Isso aqui é um número. Tá? Parece a massa reduzida, mas tem um quadrado aqui. Tá? Então, por que quando uma das massas é muito maior do que a outra, ele vale zero? Porque, olha só, imagina que o MB é muito maior do que o MA. Então, essa soma aqui é MB ao quadrado. Então, você tem MA MB sobre MB quadrado. Isso é MA sobre MB. Leve sobre pesado. Leve sobre pesado vai a zero. Né? Então, esse é o limite. É o limite de massas muito diferentes. E quando as massas são iguais, isso é igual a isso é igual a isso, essa coisa aí dá um quarto. Né? Aparece um 2 aqui embaixo no parênteses, né? Que elevado ao quadrado dá um quarto. Então, esse número aqui é legal porque ele está restrito numa faixa bem pequenininha, entre 0 e 1 quarto. E a mesma coisa, o análogo para as massas é aquilo ali. Né? Quando para as molas, desculpe. Quando as molas são muito diferentes, isso dá zero, tende a zero, né? É um número muito pequeno, e quando as molas são iguais, dá um quarto. Né? Aí vamos ganhar a intuição aqui. Então vou mostrar aqui. Primeiro um caso onde as massas ou molas, ou tanto for as duas, tanto faz, são muito diferentes. Aí o que chama atenção é que aparece uma separação enorme aqui entre o ramo de cima. A gente chama esse ramo aqui de ramo óptico e esse ramo aqui de ramo acústico. Há um gap enorme, um intervalo de frequências enorme aqui entre quando as massas e molas são muito diferentes. Mas à medida que a coisa vai suavizando, as massas e molas vão ficando mais parecidas. Aqui no caso aqui é aquele caso que eu mostrei antes, né? As massas são iguais e as molas são duas vezes. Aí a distância aqui diminui. E no limite onde é tudo igual, aí o gap se fecha. Então aprendemos alguma coisa. A separação em frequência entre o modo óptico e acústico é função da diferença entre molas e massas, ou as duas coisas. Né? Ou as duas coisas. Quando as molas e massas são muito parecidas, aí você tem uma situação como essa, o gapzinho é pequeno aqui. Né? Quando as massas e molas têm grandes. Quando os átomos são muito diferentes, né? Sei lá, coisa tipo, sei lá, o cara mistura um átomo pesadaço lá, sei lá, não sei, agora eu vou chutar uma coisa errada aqui, né? Seleneto de zinco, sei lá, vai que o zinco e o selênio têm massas muito diferentes, você vai ver um gap, uma distância energética entre o ramo óptico e acústico muito grande, entendeu? Quando a cadeia monoatômica, tipo assim, tudo silício, ou tudo ouro, ou tudo alumínio e tal coisa, você podia imaginar, então sempre vai ser esse caso? Não, não vai ser sempre esse caso, porque na verdade, nessas situações, as diversas molas com as quais você usa para modelar o cristal lá de ouro, ou de prata, ou do que seja, né? Elas têm diferenças entre elas. Né? Então sempre acaba aparecendo um gap, mesmo em casos monotômicos na vida real. Sempre acontece isso. Tá? Mas em uma dimensão é isso. Tá bom. Agora o caso das massas, uma muito maior do que a outra, que é esse caso que está aqui. Né? Esse caso aqui dá para a gente entender qualitativamente porque acontece esse caso curioso aqui daquela frequência ali. Aquela ali eu consigo explicar qualitativamente. Aquela frequência vale, você percebe aqui que isso aqui vale 2, né? 2 nessas unidades que está aqui. Né? Então esse 2 cancela com esse 4 que está aqui. O valor dessa frequência é a raiz quadrada de K mais K' sobre a massa reduzida. Tá? Ok, por que isso aí era esperado? Isso é esperado por causa disso. Ó. Quando uma massa é muito maior do que a outra, que é uma massa enorme e uma massa pequenininha, conectadas por molas aí, K e K', pode ser qualquer coisa. Nessa circunstância, é natural, você percebe claramente que quem oscila é a massa mais leve. Para todos os efeitos, a massa pesada funciona como se fosse uma parede. Esse é um problema lá de Física 2, onde você bota aqui, você pede para o aluno calcular a frequência de vibração de uma massa entre duas paredes conectadas por molas diferentes. Aí, quando você resolve esse problema aqui, você vê que a frequência de oscilação da massinha é essa que está aqui, a raiz quadrada da soma das molas. Isso aqui funciona como se o cara tivesse preso a uma mola que fosse a soma das duas. Então, é porque ela é empurrada pelas duas, né? Então é natural de imaginar que fosse aparecer a soma. Mas enfim, a frequência, é a raiz quadrada da soma das molas, K e K', dividido pela massa. Mas o M aqui é a massa desse cara que está aqui, né? Aí você compara com aqui e deu diferente. Aqui tinha que ser Mi. Ali dá Mi. Não, mas acontece que quando uma massa é muito maior do que a outra, o Mi é igual a M. Entendeu? Então é isso que acontece. Esse modo óptico aqui, na verdade, está descrevendo isso. Quando um átomo é muito mais pesado que o outro, nesse modo óptico, pelo menos aqui, né? Só os átomos levinhos aí ficam chacoalhando. Os átomos pesadões ficam quase parados. Né? E a dispersão aqui, a leve dispersão que acontece, é porque as oscilações aqui entre átomos leves vizinhos pode acontecer com várias fases. Né? Então a diferença aqui desses Qs aqui
embora todos eles tenham basicamente a mesma frequência, isso diz respeito à diferença de fase entre a oscilação desse cara e desse cara. Tá? A diferença de fase leva um. Quer dizer, esse cara aqui produz um leve acoplamento entre os dois, que é o que faz esse cara aqui se dobrar. Mas no limite onde essa massa vai para o infinito e essa vai para zero, a massa é vastamente diferente, aí não. Aí ela oscila sozinha mesmo e essa coisa vira uma linha reta. Tá? Então esse caso aqui é curioso porque ele dá para analisar. Então você espera sempre que tiver um átomo muito mais pesadão que o outro, ver o ramo óptico ali ficar bem horizontal. Tá? Vamos ver se a gente consegue ver isso depois em algum espectro de algum cristal. Aí. A gente analisar o espectro de um cristal onde a gente sabe que os átomos, sei lá, um cara lá embaixo na tabela periódica e um cara lá em cima, né? E analisar as vibrações deve ter essa característica, que o ramo óptico lá deve ser bem horizontal. Né? Agora, esse caso aqui, das massas iguais e molas iguais, ele é apenas um detalhe matemático aqui. O que acontece é isso. É que quando as massas são iguais e as molas são iguais, a maneira natural de descrever o problema é da maneira como a gente fez na aula passada, né? São um sistema de N átomos e tal coisa, e resolve lá daquela maneira. Mas aqui você está querendo resolver esse problema de uma outra maneira, que é agrupando 2 a 2 esses átomos que estão aqui, sem a menor necessidade de fazer isso, mas você está fazendo isso. Quando você usa essa expressão e coloca as duas massas iguais e as duas molas iguais, é isso que você está fazendo. E aí você encontra esse espectro, que eu já tinha mostrado. Né? Na lista de exercícios, você vai mostrar que a frequência, nesse limite onde as massas e molas são iguais, pode ser escrito dessa forma. Bom, a maneira normal, isso é uma maneira esquisita de descrever esse sistema. A maneira normal é essa que a gente viu na aula passada. Mas os dois estão descrevendo o mesmo sistema físico. É só uma questão de ver a rede monoatômica agrupar os átomos de 2 a 2 ou não agrupar. Isso aí não pode fazer a menor diferença com relação à maneira como a cadeia vibra. Então, tudo que está dito aqui tem que estar dito aqui, e vice-versa. Tem que ser a mesma coisa. Tá? E como é que fica isso? Como é que você pode perceber que isso acontece? Bom, primeiro comentário aqui sobre o número. Aqui você tem exatamente, já tinha comentado isso, né? Exatamente NB, que é N átomos sobre 2, nesse caso aí, valores de Q. Isso faz com que os modos normais aqui sejam espaçados, já que o NB, nesse caso, é N átomos sobre 2, né? Então eu troco o NB por N átomos sobre 2, eles são espaçados de 4π sobre N átomos. Eu escrevi dessa maneira para comparar com esse caso aqui, que eles são espaçados por 2π sobre N átomos. Entendeu? Então, os modos normais aqui são mais espaçados do que aqui. Embora você não veja, porque os números são astronômicos, enfim, eu estou descrevendo como contínuo, mas é só para chamar a atenção. Tá. E qual é a correspondência entre os modos normais? A correspondência eu posso mostrar aqui primeiro para esses dois modos normais aqui. Eles correspondem a que modos normais aqui desse lado? Tem que corresponder a dois modos normais aqui desse lado. Esse vermelho corresponde a esse aqui, e, e esse azul corresponde àquele cara que está ali, curiosamente. Mas são idênticos. Observe que as frequências são iguais, né? Isso está evidente. Mas não é só a frequência que é igual, a maneira como os átomos vibram é igual. Entendeu? Você lembra da discussão desse modo normal aqui? Desse modo normal aqui, ele dizia que nesse modo normal aqui os átomos vibram, o vetor das amplitudes. O vetor das amplitudes é assim, né? Esse cara vai para lá, esse aqui vem para cá, esse aqui vai para lá, esse aqui vem para cá. Nessa descrição aqui. Mas nessa descrição é idêntico, é igualzinho, igualzinho. É assim mesmo. Tá? É exatamente assim que os caras vibram. Então esse cara aqui é idêntico a esse aqui. A cadeia está vibrando do mesmo jeito aqui e aqui. Né? E para um Q genérico, você pode mostrar, eu não me lembro direito se eu coloquei na lista de exercício ou não coloquei. Mas, peraí, deixa eu voltar aqui. Para um Q genérico, esse modo normal é mapeado, esse modo normal com o vetor de onda Q, aqui, né? Q nesse contexto aqui. Ele é mapeado no Q sobre 2 nesse outro gráfico. Essa energia é idêntica a essa que está aqui, mas não só isso, a maneira como os caras vibram aqui e aqui é idêntica. E esse modo normal aqui é mapeado naquele ali, naquele que está ali. Energias iguais e maneiras de vibrar diferentes. Então isso aqui é idêntico a isso. E só um maluco iria descrever essa cadeia assim, dessa maneira aqui, é só para mostrar que é igual mesmo. Tá?
Bom, então esse é eu vou mostrar essa história do deslocamento dos átomos aqui usando esse site, esse link aí que tem no slide anterior. Então aqui nesse negócio aqui você tem uma cadeia de dois átomos, você pode ajustar as massas e as molas aqui, mas eu estou botando as molas iguais e estou só dizendo que uma das massas é metade, tá vendo esse fatorzinho aqui, metade do outro. Aí dá origem a esse espectro aí, que é parecido com o que a gente já viu, né? E aqui embaixo ele mostra como que, dependendo do valor de. Ele chama de K aqui, o que a gente chama de Q, né? Dependendo do valor de Q, ele mostra como é que os caras se mexem. Então deixa eu botar aqui primeiro em Q igual a zero. Esse azul aqui é a maneira como os átomos vibram lá em cima, e esse aqui é a maneira como eles, na verdade, não vibram, né? Aqui embaixo. O que você vê aqui, a característica é que se você pegar cada par de átomos aqui dentro de uma base, você vê que estão sempre se movendo fora de fase. Estão se aproximando agora, olha esses dois aqui. Estão se afastando. Se aproximando, se afastando. É assim que eles se movem, né? Nesse modo que está aqui. O modo longitudinal é um tanto enrolado aqui de ver as coisas. Então, apesar da oscilação ser de fato longitudinal, quando a gente apresenta a oscilação de maneira transversa, a coisa fica um pouco mais evidente aqui. Isso aqui não interessa. Então, está aqui a oscilação transversa fora de fase, um está subindo, outro está descendo, e a oscilação acústica não é nada. Agora vamos botar um vetor de onda genérico aqui. Aí você vê o que acontece. Você percebe nos dois casos, tanto nesse caso aqui quanto nesse caso aqui, a presença de uma oscilação aqui com um certo vetor de onda. Isso está associado a esse número que está aqui, a esse vetor de onda. Mas a diferença marcante é que nesse modo de vibração aqui de cima, apesar de você identificar claramente aqui as ondas e tal coisa, os átomos dentro da célula, dentro da base, eles se movem fora de fase. Ao passo que no modo acústico eles se movem em fase. Entendeu? Quando um está subindo, o outro está um pouquinho atrasado, mas ele sobe junto, entendeu? Essa que é a diferença marcante dos modos óticos e modos acústicos. E essa, inclusive, é a razão pela qual eles se chamam óticos, né? Se eu apresentar aqui da maneira longitudinal, como eles se movem sempre fora de fase, um se afasta, o outro se aproxima e tal coisa, né? Caso os átomos fossem carregados, um positivamente, outro negativamente, naturalmente, né? Esse modo de vibração poderia ser excitado por uma onda eletromagnética. Por quê? Porque um campo elétrico empurra átomos de carga diferentes em direções opostas. Né? Então, um campo elétrico oscilante, exatamente nessa frequência que está aqui, né, ele poderia acoplar, excitar, né, transferir energia para o modo óptico, mas não para o modo acústico. Porque no modo acústico os dois caretas estão indo na mesma direção. Então eles não poderiam estar se movendo desse jeito, digamos assim, esse tipo de movimento não seria fortemente influenciado, ou melhor dizendo, ressonantemente influenciado pelo campo elétrico, mas esse aqui sim, entendeu? Bom, é isso. Bom, então vocês vão fazer na lista de exercício esse análise do movimento. Vocês vão analisar essa equaçãozinha aqui nos casos especiais onde Q igual a zero e Q igual a π. E aí vocês vão conseguir, eu acho que tem isso na lista, eu confesso que já esqueci. Vocês vão analisar aqui ó, o Q igual a zero, esse cara que está aqui, o Q igual a π, esse cara que está aqui. E vão analisar a maneira como os átomos dentro da base estão se movendo.